Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. Versículo de número 2. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2. Do versículo 2 ao versículo 4, amém? 2 Coríntios 3, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4, nos diz assim. Todos encontraram? Amém? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus amado e bendito, digno de toda a honra, de toda a glória, nós te adoramos, te bendizemos nesta noite, porque tu és bom, Senhor. E a tua misericórdia tem sido trazida até nós, Deus amado, por teu Filho Jesus, tem sido manifesta pelo teu Espírito Santo no nosso meio, por isso nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nesta noite mais uma vez se manifeste sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. E em nome de Jesus, Senhor, que sejamos, Pai, transformados pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito em nós, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, Deus, e para que o reino das trevas venha mais uma vez perder, Deus amado, a sua batalha contra as nossas vidas. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Fala conosco nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Amém? Amém? Paulo, no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo fala sobre a nova excelência do ministério, a excelência do ministério da nova aliança. Irmãos, quando nós, como cristãos, passamos pelo mundo e nós, nas nossas andadas de carro, olhamos as necessidades do mundo, nós vemos que elas são muitas. E o mundo tem necessidade de muitas coisas. Nós vemos a prostituição aumentando, nós vemos a pedofilia aumentando, nós vemos os assassinatos aumentando, nós vemos o tráfico aumentando, e nós vemos as destruições familiares aumentando. E o mundo tem necessidade de que haja uma solução para isso. Mas o mundo, como a Bíblia diz, está em trevas, e quem está em trevas não pode ver a luz. Quem está em trevas não pode enxergar a solução. Quem está no desespero dificilmente consegue enxergar a solução. Só pode enxergar a solução quem está em paz. Talvez você já passou por alguns problemas na sua vida, onde você entrou num estado de desespero tão grande que você diz assim, eu não vejo solução, eu não vejo saída para isso. Seja uma enfermidade, ou seja o que for, ou seja quando o médico decreta que não há saída, que não há cura. Então no desespero é muito difícil nós acharmos solução. E o mundo tenta achar solução para os seus problemas, mas ele tenta achar solução para os seus problemas de maneira desesperada. Ele tenta achar a solução para os seus problemas em si mesmo. Ele tenta achar a solução para os seus problemas na segurança, porque dizem que quando nós tivermos a segurança, então as nossas vidas vão ser melhor. Se nós olharmos os países de primeiro mundo, onde as pessoas ganham muito bem, são os países com um alto índice de suicídio. Porque mesmo tentando encontrar felicidade no sustento da casa, na prosperidade, ainda lhe falta alguma coisa. E o que é que o mundo precisa, irmão? O mundo corre atrás de paz, mas corre atrás de paz sempre em guerra. As pessoas correm atrás de estar tranquilas, mas vivem brigando. As pessoas correm atrás de estar pacificadas, em paz em casa, mas vivem procurando briga com os ânimos exaltados. As pessoas querem viver em paz, mas quando saem com o carro para fora, a primeira oportunidade que ela tiver de arrumar uma briga, ela vai arrumar.
As pessoas querem viver em paz, mas quando elas procuram essa paz em lugares que essa paz não existe, lugares onde esta paz não reina, lugares onde esta paz não habita, mas querem ter paz. E o mundo está desesperado procurando solução para os seus problemas. O mundo precisa de muito mais do que solução para os problemas. Porque solucionar os problemas, diz a Bíblia que nos últimos tempos, na vinda do anticristo, ele fará maravilhas. E muitos problemas da humanidade serão solucionados neste período. A violência vai cessar, a paz vai reinar no mundo, tranquilidade, a economia vai melhorar. O anticristo vai dar tudo o que o homem quer. O que o homem quer é alguém que trabalhe, o que o homem quer é um governo que não roube, o que o homem quer é um governo que seja justo, mas desde que ele não precise ser justo. O que a população quer é um governo que não roube, desde que ela também não precise não roubar. A população quer um governo justo, desde que ela não precise ser justa. A população quer um governo que atenda às suas necessidades, desde que ela não precise atender à necessidade do outro. Então nós sempre estamos querendo algo para nós, que nós muitas vezes não damos para o outro. Nós sempre estamos querendo paz, mas nós não estamos vivendo em paz, e nem buscando paz em nós mesmos. E o mundo está perdido. O mundo procura isso para todos os cantos. E o que o mundo precisa é de Cristo em você. O mundo precisa de Jesus em você. Às vezes nós achamos que o mundo vai precisar de uma cesta básica, e quando a igreja for mais social, quando a igreja for mais auxiliadora, o mundo então vai receber a igreja de braços abertos. Isso é mentira, irmão. Ou acho que quando você estiver trabalhando mais socialmente, ou ajudando o mendigo, ou ajudando o viciado, então você vai ser recebido de maneira melhor. Não é isso. Não é isso que o mundo quer. O mundo precisa de Cristo em você. E quando Paulo diz assim, olha, vós sois a carta escrita, não com letras, não, ele diz assim, olha, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Quando você vai até alguém que está desesperado, o que essa pessoa quer ouvir, muitas vezes é que você encontre uma solução para o problema dela. Mas o problema que ela tem, como já foi dito, ela está em trevas, e ela acha que o problema dela é econômico, que o problema dela é se ela arrumar um bom emprego, as coisas vão mudar. Ou se melhorar o salário, as coisas então vão mudar. Essa pessoa está em trevas, ela não entende que não é isso que está afetando a vida dela. A pessoa às vezes está em trevas e acha que o problema é a família. Se o marido dela parar de beber, ou se o marido dela parar de usar drogas, ou se o marido dela melhorar, então a vida dela vai ser transformada por isso. E não é isso que acontece. Então as pessoas no mundo estão achando que o problema está justamente no problema dos outros, no problema do outro, ou no problema externo, no problema da economia. Mas nós, como cristãos, sabemos que o problema da humanidade vai muito mais fundo, vai mais profundo, vai muito mais profundo do que isso. Nós vemos pessoas que têm muito dinheiro, mas que ainda que continuam sendo pessoas depressivas. E que mesmo em toda a sua situação econômica, continuam sendo pessoas depressivas. O homem sempre está com um buraco no seu coração. O homem sempre está precisando de alguma coisa. O rico precisa de alguma coisa, o pobre precisa de uma coisa, o homem que está saudável precisa de uma coisa, o homem que está doente precisa de uma coisa, o homem que tem muitos bens precisa de uma coisa, o que não tem bem nenhum precisa de alguma coisa, o que tem família precisa de alguma coisa, o que não tem família também precisa. E todas as vezes que nós vamos até o mundo e queremos dar a ele uma solução baseada nos problemas externos, nesses problemas que parecem que são fáceis de resolver, nós não damos ao mundo opção nenhuma de resolver esses problemas. A única maneira do mundo resolver os problemas consigo mesmo é lendo em você uma carta aberta. É lendo em você o que Jesus escreveu. Jesus escreveu mudança, transformação de vida. Jesus escreveu mudança na sua família. Jesus escreveu uma melhora de emprego. Jesus escreveu uma melhora de salário. Mas mais profundo do que isso, Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. E não há nada que substitua esse contentamento. Quando nós olhamos Paulo dizendo isso, Paulo está dizendo assim, olha, nós não precisamos de carta de recomendação nenhuma. Vocês são a nossa carta de recomendação. O que o mundo espera, e espero que você entenda a responsabilidade que você tem nesta noite, que não é somente com a sua vida que você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade agora quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você decide se converter, seguir os passos de Cristo, você tem responsabilidade com o outro. Porque você agora é a carta de Cristo escrita. E o outro vai querer ler em você o que significa Jesus.
o que Jesus significa. Então Paulo está dizendo, o mundo não precisa dessas soluções de problemas artificiais. Porque o governo está aí para resolver isso. Não que a igreja não tenha que se envolver no meio da sociedade, não que a igreja não tenha que ajudar o pobre, o que está com fome, não. Mas o papel da igreja, primeiro, é mostrar quem Cristo é e o que Cristo fez. Nós estávamos na escola bíblica de quinta-feira e nós perguntamos aos irmãos, o que é o evangelho? E 90% dos irmãos responderam errado. Então nós corrigimos isso. Quando nós falamos assim, o que é o evangelho, as pessoas disseram, o evangelho é tratar bem o seu irmão, o evangelho é estar em comunhão com a igreja, o evangelho é ajudar o próximo, o evangelho é não fazer mal, o evangelho é você ter um bom caráter. E aí então as pessoas ficam frustradas quando você diz, você está errado. Isso não é o evangelho. Porque fazer bem ao próximo qualquer ser humano faz. O budista faz, o espírita faz, o macumbeiro faz. Dar cesta básica o macumbeiro faz, o espírita faz, o budista faz, o católico faz. Fazer essas coisas qualquer homem pode fazer. Então quando nós dizemos que esse é o evangelho, nós estamos dizendo que qualquer um pode ter o evangelho. Qualquer um pode fazer o evangelho. Mas como nós lemos em Romanos, Paulo diz assim que o evangelho real é Cristo morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo ao céu e prometendo voltar. Cristo é o evangelho de Deus. Então quando você chega aos homens dizendo assim, que Deus mudou a sua vida, que Deus te deu um carro, que Deus te deu uma casa, que Deus te deu isso, ou que Deus te deu aquilo, isso não é o evangelho. Isso pode ser produto do que o evangelho produziu na sua vida, mas não é o evangelho. Porque quando nós prometemos essas coisas aos homens, nós estamos dizendo a ele, nós só temos para você o que todo mundo tem. Eu só tenho para você o que o governo pode te dar, que é uma casa nova. Mas quando nós chegamos àquele homem e dizemos assim, olha, o que Deus tem para você é muito mais do que uma casa nova, muito mais do que um carro novo, muito mais do que a saúde que você tanto deseja. O que Deus tem para você é o evangelho de Deus. Quem é o evangelho de Deus? O evangelho de Deus é Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados. Irmão, quando você diz isso, você não se compara mais nenhuma outra religião, porque nenhuma outra religião, ninguém morreu por ninguém. Buda não morreu por ninguém, Alá não morreu por ninguém, Maomé não morreu por ninguém. E nas outras religiões ninguém morreu por ninguém, mas só o evangelho proporciona isso. Alguém morrendo pelos nossos pecados, por pecados impagáveis que eu e você não poderia pagar, por pecados que eu e você não conseguiríamos pagar. Esse é o evangelho de Deus, e é o que o mundo precisa. Sabe por quê? Porque você pode dar carro para o mundo, pode dar casa para o mundo, mas no outro dia ele vai estar insatisfeito com isso. Mas um homem que encontra contentamento nisso, que Cristo morreu pelos seus pecados, neste homem não haverá insatisfação nenhuma. Nunca mais este homem poderá estar infeliz. Como Paulo disse, olha, agora eu sei, e eu aprendi em todas as coisas estar contente. Eu aprendi a estar contente na abundância, e aprendi a estar contente também na necessidade. E quando Paulo está dizendo uma carta, você é uma carta, Deus está dizendo, você precisa escrever aquilo que há no céu. Em você precisa estar escrito aquilo que aconteceu lá anteriormente no céu. Em você não tem que estar escrito prosperidade, em você não tem que estar escrito somente uma família feliz, em você não tem que estar escrito somente pessoas boas, ou empregados, ou pessoas que ganham bem. Em você tem que estar escrito, eis aqui um pecador, a qual Cristo redimiu dos pecados. Eis aqui um homem que não tem mais culpa nenhuma. Eis aqui um homem que não pode mais ser condenado. Eis aqui um homem que nada nem ninguém mais pode tirar a salvação dele. E quando o mundo ver isso em você, então acenderá no mundo que está no escuro uma faísca de esperança. Porque enquanto nós damos ao mundo aquilo que o mundo tem e pode dar, nós não estamos dando ao mundo nada. 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 Mas quando nós entendemos, uma vez um homem estava criticando os evangélicos, dizendo, é claro que é fácil encher a igreja. Você pega um monte de pessoas que não têm dinheiro, você pega um monte de pessoas que não ganham bem e promete a elas que elas vão ganhar bem, a igreja logo vai ser cheia. Se você pega um monte de gente que não tem nada, que promete a ela que ela vai ficar rica, a igreja vai ficar cheia. Mas a igreja de Jesus, ela não é cheia por esse tipo de pessoa. Ela não é cheia pelas pessoas que querem ficar ricas. Ela não é cheia pelas pessoas que querem prosperidade. Ela não é cheia pelas pessoas que acham que merecem mais do que têm.
A igreja de Cristo, ela é cheia por pessoas que reconhecem a sua inferioridade e que dizem: Deus, como eu preciso do Senhor. E o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Porque um dia o mundo os olhos do mundo então vão se fechar, irmão. E quando os olhos do mundo se fechar, não adianta o que ele teve, não adianta o que você deu para ele. Ele vai querer o que você tinha de mais precioso, que era Jesus. Quando ele fechar os olhos, ele vai dizer: por que o Felipe não me deu o que ele tinha? Por que o Alex não me deu o que ele tinha? Por que o Léo não me deu o que ele tinha? Porque esse é o único questionamento que as pessoas irão fazer após a morte. Por que essas pessoas não vieram até mim e não apresentaram esse Cristo que redimia pecados, que limpava as minhas iniquidades, que me salvava? Por que eles não me apresentaram isso? Por que eles ficaram só me apresentando as qualidades, que Deus iria fazer isso, ou que Deus iria fazer aquilo? O homem lá fora precisa ouvir de você mais do que isso. O homem lá fora precisa ouvir de você o que você é hoje. Você não é uma pessoa hoje rica, uma pessoa que tem carro. Você agora é um ser eterno que vai habitar na glória, na eternidade, na santidade de Deus, que vai viver debaixo da guarda do Onipotente para todo sempre. E a isso não existe comparação, irmão. E nós temos visto as pessoas pregarem tantas coisas. E as pessoas, quando você liga a televisão, então, aquilo não é mais referência de evangelho para nós. Já perdeu a referência, não tem mais referência de evangelho. Esses dias eu estava lendo o livro de Tiago, e Tiago diz assim: olha, acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Deus está dizendo: acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? O que ele está dizendo é o seguinte: a fé não é para que você enriqueça, mas ele está dizendo: eu escolhi os pobres para que eles sejam cheios de fé. Então, quando nós entendemos que o mundo precisa ouvir de nós mais do que isso, mais do que nós ganhamos, mais do que a nossa família transformada, mais do que o nosso emprego, mais do que nós possuímos, nós então olhamos para Paulo e dizemos assim: Senhor, me faz essa carta aberta. Me faz ser essa carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. E a carta escrita pelo Espírito Santo de Deus só tem as coisas do céu, só tem as coisas de Deus para mim e para você. Nós precisamos entender que o mundo... Irmão, preste atenção, sobre você repousa uma responsabilidade tremenda e terrível. Sobre mim, sobre você repousa... Preste atenção, se você não pregar para ele, se você não falar de Cristo para ele, se você não levar a salvação até essas pessoas, se você com a sua vida não manifestar a graça e a glória de Deus, quem irá manifestar? Se você que conhece ao Senhor não manifestar o amor de Deus na forma do amor de Cristo, quem irá falar para o mundo isso? Quem irá dizer para o mundo que ele é pecador, que ele é falível, que ele precisa de um redentor, que ele precisa se voltar? Quem irá falar? Paulo está dizendo: você é a carta do Espírito Santo, e em você isso tem que estar escrito. Em você, por causa de Cristo, deve estar escrito as coisas do Espírito Santo de Deus, para que você passe conforme ele escreveu. Ele diz assim: vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O que tem sido escrito na sua vida, irmão? Que tipo de carta você tem sido ao mundo? Quando as pessoas olham para você, o que elas leem na sua vida? O que elas enxergam quando elas olham para você? O que elas enxergam quando elas leem a sua vida? O que elas enxergam quando elas leem você, quando você conversa com elas? O que elas enxergam quando elas leem você, quando você anda com elas? Quando você tem um dia ou vai tomar um café? O que é lido nas nossas vidas? O que é lido nas nossas vidas? Qual o tipo de conversa que nós temos? Que tipo de assunto nós damos ao mundo? Que tipo de coisa nós lemos? Que tipo de coisa está escrito em nós? O que deve estar escrito em nós é simplesmente aquilo que Deus ordenou que estivesse escrito. Das pessoas olharem para você e: meu Deus, há algo nele que eu não entendo. Ele não tem dinheiro, a família dele parece que está do mesmo jeito, mas ele mudou. Ele é outra coisa. Ele é outra pessoa. As coisas parecem... Porque as pessoas acham que
porque você se converteu, todas as coisas à sua volta vão ter que mudar. Não, quando você se converte, você é que vai ter que mudar. É você que é chamado à mudança. É você que é chamado à transformação de vida, não as coisas que estão à sua volta. E as pessoas muitas vezes tendem a se preocupar. Meu Deus, eu me converti. Meu Deus, eu estou indo para a tua igreja, mas a minha mulher não muda. Mas o meu marido não muda, mas o meu filho não se converte, mas a minha filha não se converte, mas isso ou aquilo não acontece, e você está preocupado com as coisas de fora, quando na realidade você tem que estar preocupado é com você, porque o teu filho, a tua mãe, o teu pai, o teu vizinho, só está aguardando algo ser escrito em você, para eles começarem a ler, e quando eles começarem a ler em você, não algo que eles veem no jornal, não algo que eles veem em qualquer canto, mas algo que só pode ser escrito no céu. Porque quando Jesus falava com aquele povo, o povo dizia assim: como é que este homem fala? Ninguém fala como este homem fala, ninguém usa da autoridade que este homem usa. Quem fala como este homem? Ele fala como tendo autoridade. E é isso que Deus quer para nós: um falar, um andar, um olhar, uma vida onde as pessoas vão dizer: mas quem é que anda como esta pessoa? Quem é que fala como esta pessoa? A vida dela não é perfeita, mas mesmo em meio aos seus erros, as suas falhas, quando ele abre a boca, há alguma coisa diferente. Ele fala coisas que não são daqui, ele fala coisas que não são dessa atmosfera, ele fala coisas que quando o meu coração ouve, salta de alegria. Ele fala coisas que quando o meu coração ouve, se alegra e quer algo que vai além disso. Você é a isca que Deus tem usado para mostrar a luz do Espírito Santo de Deus ao mundo. E se você não manifestar essa luz, essas pessoas vão morrer. Vão morrer. A Bíblia diz assim: que aquele que quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Você sabe por que o mundo está tão atordoado e tão tumultuado? Porque cada um corre atrás do que é seu. Cada um corre atrás do que é seu. Esses dias nós fomos comprar um brinquedo para o meu filho, e aí minha esposa viu o brinquedo e falou: nossa, ele gostou do brinquedo, ele amou o brinquedo. Eu falei: não foi ele que gostou, foi você. Ele gosta de qualquer coisa que você der para ele. Se você furar uma lata por 4 rodinhas, ele vai amar. Mas então, compramos porque nós gostamos, não foi porque ele gostou. E às vezes nós falamos assim: olha, tem que pôr uma roupa bonita no menino. O menino não está interessado com roupa bonita. Tem que comprar uma roupa porque esse menino ele gosta de... Ele não gosta, ele não tem vontades. Se você vestir ele com um pano de saco e trouxer ele para a igreja, ele vai correr do mesmo jeito. Ele vai pular, vai conversar com os amigos, não vai olhar para o pano de saco dele. Ele não vai falar assim para o outro, porque ele não entende. E na inocência dele, ele recebe o que dá. E o que dá não altera o que ele é. E se não altera o que ele é, ele continua sendo o que é. Ele vai correr e vai brincar do mesmo jeito. Então nós entendemos que muitas vezes nós fazemos o quê? Eu quero agradar o outro, mas não é isso que o outro precisa. Eu vou na casa do meu irmão, vou levar uma cesta básica para ele. Então você vai, leva, ele abraça, te dá um abraço, mas não é disso que ele precisa. Você acha que ele precisa disso. E no seu egoísmo você diz assim: eu vou levar, porque, olha, é disso que ele precisa. E eu acho que ele precisa disso, mas você não pergunta para ele o que ele precisa. E às vezes nem mesmo ele vai saber o que ele precisa. Mas você, como carta de Deus, sabe o que ele precisa. Ele precisa ter um encontro com aquele que irá mudar, transformar pensamentos, mudar mentes, trazer vida. Vida. Então muitas vezes nós estamos querendo forçar a ação de Deus. Foi ministrado aqui: a única coisa que você precisa fazer para o Senhor é se render. Se render. A nossa vida sempre vive nesses tropeços, nesses trancos e barrancos, simplesmente porque nós não nos rendemos. Quando o policial chega para o camarada e diz assim: ó, levanta os braços, erga as mãos, senão eu vou te meter bala, o que ele faz? Para não morrer, ele se rende. Então ele estende as mãos para o alto e se rende. E se deixa ser levado preso para não morrer. E vai preso. Porque ele diz: melhor é a vida, e é melhor viver do que morrer. E é melhor estar na cadeia vivo do que morto. Então ele levanta os braços e vai.
E com Cristo é desse jeito, mas Cristo não nos ameaça. Não. Ele chega até nós e diz assim, olha, se renda. Seja preso. Deixa eu te levar cativo, antes que você morra. E não é Cristo quem nos mata, é o mundo quem nos mata. Então, quando aquele homem simplesmente levanta os braços e se rende, ele encontra a vida. Ele encontra a vida, não vai mais morrer. E o nosso maior problema não está na falta de Pentecostes da igreja, ou na falta de pregações, ou na falta de orações, ou na falta disso, ou na falta de aquilo, ou na falta de pessoas que orem por mim, que vão na minha casa. O nosso problema está em que nós não nos rendemos ao Senhor. Só isso. Não nos rendemos. Não nos rendemos. Não nos rendemos nas discussões, quando nós entendemos, é só pedir perdão. É só para acalmar com tudo, é apenas voltar e pedir perdão. Ou então, na nossa falta muitas vezes no nosso murmurar, é apenas dizer, é apenas comer arroz, e ponto. Apenas coma. Se render. Mas quão é difícil você pegar alguém, irmão, e crucificar essa pessoa. Ninguém quer ser crucificado, entenda uma coisa, ninguém quer ser. Ninguém. Quando as pessoas, a crucificação naquele tempo era uma das piores mortes que existiam. Então, quando alguém queria condenar alguém de maneira horrível, mandava aquela pessoa ser crucificada. E nenhum crucificado queria ser crucificado. Jesus foi o único que disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. Eu dou por vocês. Eu tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Então, quando nós nos convertemos, nós temos que entender assim, não há mais o que retrucar. Não há mais o que espernear. Há apenas um se render e um permitir ser crucificado. E ser crucificado significa as minhas vontades estão crucificadas, os meus desejos estão crucificados, eu não quero mais, eu não tenho mais direito algum, o meu único direito agora é viver na santidade de Deus, é viver e perdoar quando for necessário perdoar, é viver em paz para buscar a paz de Cristo, é viver na harmonia com meu irmão, na harmonia com meu vizinho, é procurar a todo custo a paz. Se render. E os nossos sofrimentos sempre estão atrelados porque não nos rendemos. Separações acontecem porque a mulher não se rende. Porque o marido não se rende. O filho vai embora de casa porque não se rende à submissão do pai. O filho vai embora da casa da mãe porque não se rende à submissão da mãe. Mas aprender a se render é algo fundamental para um cristão. A Bíblia diz que nós somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Você já viu uma ovelha indo para o matadouro? Alguém já viu? Quem já viu? Ninguém? 1, 2, 3. Uma vez mataram uma ovelha perto da minha casa, um vizinho, para fazer um churrasco. Então ele pegou aquela ovelha e levou. E a ovelha foi tranquilamente. Tranquilamente. Então aquele homem chegou, deu uma marretada na cabeça dela e ela deu aquela tonteada, mas ela não gritou. E depois então deram outra marretada nela e tonteou. Depois ele deu a terceira, então ela morreu. E no fim das contas, aquela ovelha serviu como churrasco para um monte de pessoa. Um monte de gente. Então aquelas pessoas fizeram um churrasco, elas foram beber, encher a cara, falar palavrões, ouvir músicas impróprias e foram comemorar com a carne daquela ovelha. E aquela ovelha então foi motivo de regozijo para eles. A morte daquela ovelha trouxe regozijo e alimentou aquelas pessoas. O que significa para nós é que nós somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. E agora a nossa morte não pode ser mais para o nosso regozijo, mas tem que ser para o regozijo dos outros. O que significa isso, irmão? A minha vida e o meu render-se agora, para mim em si não trará uma satisfação agora, do agora. Mas o seu morrer irá trazer satisfação para aqueles que estão em volta de você. A sua mudança de vida irá trazer satisfação para sua mãe que deixou de acreditar em Deus. O seu render-se ao Cordeiro Santo de Deus, o seu render-se à cruz de Cristo, irá trazer satisfação para aqueles que te cercam.
Aqueles que te cercam, que diziam assim, olha, eu não tenho forças para sair. Mas quando vem alguém restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus, diz, há esperança. Porque se aquele fulano que era pior do que eu foi restaurado, então ele está lendo em você, eu ainda posso crer que há esperança. E quando ele olha para o Léo, quando ele olha para o Alex, quando ele olha para o Felipe, quando ele olha para os outros irmãos que estão aqui, ele olha e lê em vocês assim, há esperança. E vocês carregam a responsabilidade de levar para o mundo a esperança que ele ainda não vê. Porque quando o homem se perde, ele quer se suicidar. Ele quer fugir dos problemas, mas quando ele se depara com alguém em quem o Espírito Santo de Deus escreveu uma história, em que o Espírito Santo de Deus escreveu uma redenção, em que o Espírito Santo de Deus escreveu arrependimento, em quem parecia que estava tudo perdido, você é a carta que ele vai ler, em você está escrito o que ele precisa ler, você não precisa fazer mais nada, apenas seja a carta de Cristo. Faça a vontade de Deus. Porque como diz o apóstolo Pedro, tudo vai passar. E quando eu entendo que tudo vai passar, eu vivo uma vida de verdade. Eu vivo uma vida que vale a pena ser vivida. Quando eu entendo que tudo vai se queimar pelo fogo, então por que eu vou correr atrás dessas coisas? Por que eu vou correr atrás de tudo se tudo vai embora? Por que eu vou correr atrás de tudo se tudo vai se desfazer? Por que eu vou ficar preocupado com tantas coisas se tudo vai acabar? Então eu entendo, eu vou me preocupar com aquilo que não vai se extinguir. Eu vou me preocupar com aquilo que não vai se acabar. Com aquilo que não vai embora. Eu vou me preocupar com o que Deus está escrevendo em mim. E eu vou me preocupar com isso. O que está sendo escrito nas nossas vidas? Que tipo de carta nós somos quando nós chegamos nos lugares? Que tipo de pessoas nós somos quando as pessoas olham para nós? Elas precisam ver você. Entender que você não é mais aquela pessoa de antigamente. Você continua pecador, sim, tem pecados ainda. Mas em você há algo escrito mais forte. Algo escrito pelo Espírito Santo de Deus. Você era pecador, perdido, agora você é salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. E sobre você não pesa mais nenhuma acusação, porque nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há. E a única coisa que nós precisamos viver é viver sem acusação. Como é bom poder acordar de manhã e saber que nenhuma acusação há contra a minha vida. Como é bom acordar de manhã e saber que nada pode me condenar mais. Porque há o sangue do Cordeiro que foi lavado. Há o sangue do Cordeiro que me lavou, que me redimiu. E que me faz dormir em paz, como disse Davi, em paz me dormirei e em paz me levantarei, porque o Senhor tem me sustentado. O que o homem precisa ver em você é uma pessoa que agora não está mais preocupada com as coisas daqui, irmão. Aí você diz, irmão, então eu não preciso mais trabalhar? Precisa. Não preciso mais estudar? Precisa. Não preciso mais buscar um salário melhor? Precisa. Você precisa disso. Mas isso já não é mais a base da sua vida. E não é mais atrás disso que você corre atrás como prioridade na sua vida. Você tem outras prioridades. E essas prioridades são do céu. Paulo diz, eu não preciso mais. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. O que Cristo escreve não é qualquer coisa, irmão. Não é qualquer coisa. Cristo não escreve qualquer coisa. Você lembra antigamente quando você ia escrever carta para os seus parentes, aí resumia. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos todos bem, fulano também está bem, ciclano também está bem e tal. Manda abraço para ciclano, fulano, era a mesma carta sempre. Eu ia escrever na casa da minha avó, era sempre a mesma carta, eu já sabia escrever a carta de cor, só mudava o nome das pessoas. Se tivesse impressora naquela época, eu imprimia a carta, só mudava o nome. Mas era sempre a mesma coisa. Olha, aqui estamos bem, fulano está bem, ciclano manda lembranças, blá, 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 blá. E a carta que o mundo escreve é sempre a mesma coisa. É sempre igual. Fique rico, se fortaleça, fique alegre, faça isso, faça aquilo outro. É sempre a mesma coisa. Olha, se você não estuda, estuda. Se você não trabalha, arrume um emprego, ganhe dinheiro. E a pessoa sempre vive nessa vida. Acorda, trabalha, estuda, trabalha. E no fim da vida, morre. E passa por tudo isso.
E o fim da vida do homem, como diz Eclesiastes, é voltar ao pó. Então o mundo sempre escreve a mesma coisa. A diferença é que às vezes ele coloca uma luzinha aqui, um pisca-pisca ali, um entretenimento aqui e outro ali, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre girando em torno disso. E as pessoas ficam como ratos na ratoeira, correndo atrás do vento, como diz a Bíblia. É tudo enfado, tudo cansativo, tudo cansa. E por que será que nós... Qual é o motivo dos nossos cansaços? Qual que é o motivo do nosso cansaço? Por que você tem se cansado com família? Por que você tem se cansado com emprego? Por que você tem se cansado com estudos? Por que você tem se cansado com outras coisas? Com preocupações? Por que você está correndo atrás das mesmas coisas que o mundo corre atrás? Mas quando nós aprendemos e entendemos o seguinte, eu preciso correr atrás de algo que me traga vida. Vida. Porque o homem passa correndo atrás de tantas coisas, mas no fim ele acaba morrendo. E as coisas só matam ele. O emprego que ele tanto gostou, agora já não gosta mais. A faculdade que ele tanto queria fazer e fez, agora já não faz mais sentido para ele. O carro que ele tanto queria ter, teve o carro, andou 1 ano, já desgastou, já não faz mais sentido. E as pessoas passam correndo atrás delas, passam correndo atrás disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Mas Deus levantou pessoas como eu e como você, para mostrar ao mundo que existem outras coisas que podem ser vividas da parte de Deus. E Deus quer colocar isso em você. Você é a carta, sobre você repousa responsabilidades. Responsabilidades eternas. Pela sua pregação, pelo seu evangelho, pela sua ministração, pessoas podem ser salvas. E pela sua pregação e má ação também pessoas podem ser condenadas. Sobre você repousa a responsabilidade. E se você viver como o mundo, irmão, você não vai poder convencer o mundo do que Cristo é. Mas se você entender, Deus, eu preciso dar algo que vai além do que esses homens estão procurando. Eu preciso dar algo além de diversão. Eu preciso dar algo além de entretenimento. Eu preciso do teu Espírito Santo em mim, para que quando essas pessoas me vejam, elas façam como aqueles discípulos no caminho de Emaús com Jesus. Jesus havia andado com eles e conversado com eles. Então, quando Jesus foi embora e sumiu, desapareceu no meio do caminho, eles disseram assim: acaso não ardia em você o seu coração enquanto ele falava? A nossa vida deve produzir ardor na vida do outro irmão. A nossa palavra deve produzir ardor na vida do outro irmão. Mas antes que ela produza ardor na vida de outro irmão, ela tem que queimar primeiro em você. Ela tem que arder primeiro em você. Ela tem que ser acesa primeiro em você. Porque enquanto você for um crente morno ou frio, enquanto isso não estiver aceso em você, você não pode incendiar outros corações, meu irmão. Enquanto você não tiver esta convicção, enquanto você não entender, enquanto você não abraçar a Cristo como deve ser abraçado, ele diz assim: quem quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e siga-me dia após dia. Dia após dia. O que Jesus está dizendo é o seguinte: hoje tem coisas para ser mudadas. E você está ligando para aquilo que tem que ser mudado? Há coisas para ser transformadas. E você veio aqui nessa noite e pensou nessas coisas que precisam ser transformadas? Há corações que precisam ser quebrantados, vidas que precisam ser esmiuçadas na presença de Deus. E esse foi o nosso pensamento quando nós entramos aqui. Senhor, transforma-me, muda-me. Deus, escreve em mim com o teu Espírito. Houve em nós alguma preocupação nesta mudança? Mas repare que nós sempre nos apresentamos diante de Deus como pessoas perfeitas. E esse é o nosso problema. Sempre como pessoas perfeitas. Mas quando nós nos apresentamos diante do Senhor como uma carta em branco dizendo: Senhor, escreve, precisa ser escrito. O que tem de ser escrito, escreve, Deus. Porque eu preciso dar algo mais para este mundo. A Bíblia diz assim que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você já parou para pensar como as pessoas em volta de você aguardam uma explosão de graça e glória na sua vida? Você já parou para pensar que como as pessoas à sua volta, que estão perdidas no escuro, esperam que uma luz brilhe no meio delas?
Você já parou para pensar que você tem a responsabilidade de, no meio daquelas pessoas, levar aquilo que Cristo escreveu de maneira clara a elas? Que elas estão só aguardando o manifestar do perdão, o manifestar da transformação de ação, o manifestar aquela pessoa que tinha aquela arrogância, aquela prepotência, agora já deixa aquilo de lado, e aquelas pessoas estão esperando que algo se manifeste em volta dela, e você vem para a igreja também com esse mesmo pensamento, querendo que o culto seja uma bênção, querendo que a palavra seja maravilhosa, querendo que o louvor seja extraordinário. Não é esse o pensamento que você vem até aqui? Esperando que algo na sua volta aconteça, esperando que algo que está em torno de você aconteça, mas Cristo está dizendo para você, tem que acontecer primeiro em você, tem que acender primeiro em você. E assim como você vem para cá na expectativa de que o culto será uma bênção, de que o louvor, a palavra, de que a oferta será uma bênção, o mundo espera também de que a palavra, de que a oferta, de que o louvor que você ministre para ele lá fora também seja uma bênção, e você carrega essa responsabilidade de ser essa bênção lá fora. Paulo está dizendo, eu não preciso mandar carta de recomendação para vocês, porque vocês são a carta escrita. Deus não precisa mais escrever nada ao mundo. Deus não precisa acrescentar mais nenhum livro à palavra de Deus, a Bíblia ao mundo. Você agora é a carta que Deus solta lá fora. Você agora é a Bíblia escrita, a Bíblia cravada no seu coração, levando aos homens que estão lá fora e que não leem a palavra. E que antes de abrir uma Bíblia, antes de abrir uma palavra, eles verão você primeiro. Eles verão você primeiro. Eles olharão para você e vão ler você. E se em você estiver escrito outra coisa, que não, eu sou um pecador, transformado pelo poder do Evangelho, que é Cristo Jesus, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que me redimiu, e que me amou, e que me abraçou, e mesmo quando eu era um pecador, não deixou de me amar. Mas como a Bíblia diz, mesmo sendo pecadores, Ele nos amou. E olhando para esse amor, eu digo, Senhor, escreve isso em mim. Escreve isso na minha vida. Escreve isso. O mundo não precisa mais de cestas básicas, irmão. O mundo não precisa mais de obra social. Não que nós não temos que fazer, mas não é isso que o mundo precisa. Você não viu Jesus abrindo ONG nenhuma. Jesus abriu alguma ONG? Jesus abriu alguma ONG? Não, sabe por quê? Porque Jesus diz, quando a palavra entrar em você, quando a palavra entrar em você, quando a palavra mudar você, você vai mudar outras pessoas, essas pessoas mudarão outras pessoas, e as outras pessoas mudarão outras pessoas, e você sem abrir ONG nenhuma, você vai ajudar aquela pessoa vai ajudar a outra, as duas que você ajudou vai ajudar mais duas, as outras duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais 100, quando você vê o evangelho que você ministrou, a palavra que você ministrou, transformou 1, 2, 3, 100 pessoas, sem que você precisasse fazer muito esforço, apenas se render ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos muitas vezes tentando forçar um evangelho que não existe. E na realidade a única coisa que precisa é me render. É me render. Se render ao Senhor. Dizer, Deus, nada sou, Pai. Não tenho. Mas Tu tens. Tu tens. Tu podes. E muitas vezes essa falta de nos preocuparmos em o que está escrito em mim, nos leva a dar ao mundo qualquer coisa. Nos leva a passar para o mundo qualquer coisa escrita. Mas não passamos aquilo que realmente Paulo diz, vós sois a carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus escreve muda vidas, transforma pessoas. Transforma pessoas. O que ele escreve qualquer um entende. Desde o analfabeto até o homem mais letrado sobre a face da terra, é capaz de entender o que o Espírito Santo de Deus escreveu. Por isso nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dizer, Senhor, escreve em mim algo que o mundo possa entender, ler e possa abraçar. Para que eu não viva essa vida de passar uma mensagem que não existe. Porque um dia a responsabilidade será cobrada das nossas vidas.
Você sim, você é um salvo, você é um liberto, você é uma pessoa curada, uma pessoa transformada, você é uma pessoa que vai morar na eternidade sim. Você é uma pessoa que Deus resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, sim. Mas sobre você pesa a responsabilidade de ser aquilo que Cristo quer que você seja. E a única coisa que você precisa ser é o que Cristo quer que você seja. Esqueça todos os seus problemas. Eu tenho um problema com a minha esposa, eu tenho um problema com o meu esposo, eu tenho um problema com os meus filhos. Não é esse o teu problema. O teu problema é ser aquilo que Cristo quer que você seja. Porque quando nós somos aquilo que Cristo quer que nós sejamos, então todos os problemas nós veremos, eis um lugar para Deus manifestar a sua glória. Uma mulher que tem a visão de que eu preciso ser. Um homem que tem a visão que eu preciso ser. Ele não olha para o problema e diz, meu Deus, que problema. Ele diz, eis um motivo para Deus manifestar a sua glória. Eis um lugar onde eu vou ver Deus manifestar a sua glória. Então nós saímos da posição de murmuradores e passamos à posição de oradores. De pessoas que agora intercedem. De pessoas que agora oram. De pessoas que agora buscam. Eu já vi pessoas irem para a igreja por olhar para outra pessoa e dizer, meu Deus, eu sempre olho para essa pessoa. E ela, apesar de toda a dificuldade, nunca está triste, sempre está rindo, sempre está orando. Porque essa pessoa entendeu que o problema não é o outro, o problema é ela. E quando ela se resolve, está resolvido o problema. Toca o barco para frente, vamos embora. Se precisar orar, a pessoa vai orar. Se precisar buscar o fulano, aonde quer que seja, ele vai buscar, porque o problema dele já foi resolvido. E se o problema dele já foi resolvido, agora ele vai resolver o problema do outro. E ele agora é a igreja de Cristo, é a carta escrita. E agora você vai ser enviado a outro, para que outro te leia, para que outro saiba o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. E agora, irmão, esse é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério. Teu ministério não é pregar para multidões, não é pregar para milhares de pessoas, não é ficar em cima de púlpito, não é ficar tocando, fazendo isso ou aquilo. O teu ministério é deixar Cristo escrever em você algo que corresponda à expectativa que o mundo tem. Mas tristes nós devemos ser, se aquilo que está sendo lido em nós não é aquilo que o Espírito Santo de Deus escreve, mas é totalmente o contrário. Você já leu um livro que você começa a ler as primeiras páginas e você diz, não presta, não gostei, e vira? Já pegou um livro que você começou a ler, não gostei, você lê o resto, irmão? Não lê, né? Você não lê porque não é interessante. Mas quando nós olhamos para Jesus, e Jesus pregando, a vontade que dava era de ter Jesus ali constante. Ele dizia assim, Senhor, não vá embora, fica mais um pouco conosco. Tem até um hino que diz, fica, Senhor, já se faz tarde. Deus quer escrever em você algo que as pessoas têm anseio de ler. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta página, a quinta página. Tenho vontade de ler por completo. Deus não quer fazer de você um livro entediante, irmão. Deus não quer fazer de você um livro que as pessoas olham apenas para a capa e já dizem, não quero nem saber. Eu quero saber o que tem dentro desse cara. Eu quero saber o que tem dentro desta mulher. Eu quero saber o que tem dentro deste homem. Eu quero saber o que eles encontraram. Eu quero saber o que eles enxergaram. Eu quero saber que tipo de vida é essa que eles estão vivendo. Eu quero saber que Deus é esse que eles estão servindo. Eu quero saber que tipo de Cristo é esse que eles encontraram. Eu quero ler mais. Eu quero ir mais profundo nele. Eu quero ir mais profundo nela. Eu quero me aprofundar nesse tipo de vida que ele tem. Eu quero me aprofundar nesse tipo de vida que não se preocupa mais com o que há, que não tem mais as dores de cabeça que o mundo tem, que agora tem uma expectativa, que agora tem uma visão de eternidade. Eu quero me aprofundar nisso. Deus não irá descer do céu e pregar para as pessoas mais. Deus escolheu a mim, escolheu a você para ministrarmos a essas pessoas. Ministrarmos. Deus quer escrever histórias novas na nossa vida, irmão. Histórias que sejam agradáveis ler. Aquela pessoa que era orgulhosa, que era prepotente, que era arrogante, então transformada pelo poder do Espírito, agora se torna uma pessoa atrativa. E aquela que antigamente repulsava pessoas, agora ela atrai. E as pessoas dizem, eu quero ver o que aconteceu com essa pessoa. Primeiro o mundo vai querer ver as obras que estão em você.
E ao ver as obras que estão em você, serão atraídas para o Cristo que fez as obras em você. Então as pessoas primeiro vão ver o que o Evangelho produz. E depois de ver o que o Evangelho produz, elas vão querer conhecer o Evangelho que é Cristo. Então aquilo que está sendo produzido em você deve ser o chamariz. É tão bom quando as pessoas se aproximam de você e dizem como você está diferente. Como você mudou. Como você não é mais a mesma pessoa. Então você agora passa a ser a carta que elas estão lendo. E elas vão dizer, agora eu vou chegar no ápice dessa carta. Quem é essa carta? O centro dela é Cristo em você. E quando você conseguir apresentar Cristo a elas, pela transformação do pensamento, da vida, da ação, irmão, você não sabe como é bom ser transformado por Deus. Como é bom ser uma pessoa que antigamente não conseguia pedir perdão, mas então faz aquela renúncia, chega e diz, me perdoa pelo que eu fiz. E em você, você sente o que é isso. Não podemos falar sobre perdão, se não existe perdão em nós. Não posso falar sobre amor, se o amor que existe em mim é interesseiro. Eu não posso falar sobre comunhão, se a comunhão que existe em mim é só aquela comunhão de tá tudo bem, tá tudo ok, ninguém pisou no meu calo. Eu não posso fazer isso. Porque essa comunhão o mundo tem, esse amor o mundo tem. Nós temos que apresentar ao mundo o que ele não tem, que é o que Cristo dá. Que é amor que não faz acepção de pessoas, que é amor que não é transformado pela ação do outro, não é transformado pela raiva do outro, mas ao contrário, a raiva do outro só aumenta o seu amor por ele. Porque quanto mais o outro te faz raiva, mais misericórdia você tem dele. Você fala, meu Deus, como ele está perdido. Como ele está perdido. Como ele está em trevas. Então a ira do outro só faz aumentar o seu amor. Você diz, como eu tenho que me preocupar com ele mais ainda. E aquele que antigamente te cutucava, aquele que te fazia mal, então agora a inversão de valores é, se eu orava por ele, agora eu tenho que orar mais ainda, porque eu vi que ele está realmente perdido. Porque a visão é transformada, os valores são transformados. A visão do reino agora é implantada em você. E você agora tem outra mensagem para dar. O mundo dá a mensagem do seguinte, olha, nós ajudamos você, mas se você não quiser ajuda, então vá embora. Uma vez o apóstolo Luiz Hermínio estava ministrando, e ele levou um rapaz para a casa de recuperação, e aí então ele deu de comer para aquele rapaz, e deram banho para ele, e aí o rapaz falou assim, pastor, mas o senhor quer me levar para a casa de recuperação para mim ir para a igreja, né? Aí o Luiz Hermínio falou, não, filho, não é para você ir para a igreja, só quero dar comida para você, te alimentar. Não, você quer me levar para a igreja, sim. Você quer me levar para a igreja. Não, filho, eu só vou levar você para a casa de recuperação para você ter onde dormir. Não, você quer me levar para a igreja, fala a verdade. Ele disse, não, filho, só para você comer. E aí então ele diz assim, mas e se eu não quiser comer? E se eu comer e de repente voltar? Ele falou, não tem problema. Você vai ficar com raiva de mim, né? O rapaz falou. Ele falou, não vou ficar com raiva de você não. Você vai. E se eu não quiser nada com Jesus? E se eu quiser só comer e ir embora? Ele falou, você pode ir. Porque se você não estiver crescendo, eu estou. Se quem você quer ajudar não está crescendo, você vai crescer, irmão. Se por quem você está orando não quer salvação, você vai crescer. Se quem você está estendendo a mão está negando o seu apoio, não se preocupe. Você irá crescer na negação dele. E se ele estender a mão e aceitar, você também irá crescer. Esposa, você irá crescer na negação do teu esposo, da tua esposa. É lá que você vai crescer. Na negação dos teus filhos. Porque Deus diz assim, olha, acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ou seja, a pobreza deles vai gerar fé. Pela pobreza deles, por não ter, eles vão crer. Eu não tenho dinheiro, mas Deus vai prover. Eu não tenho condições de comer amanhã, mas eu sei quem eu tenho crido. Então a necessidade inverte. Agora aquilo que era para matar, traz vida. Porque agora a carta que está sendo escrita em você é a mesma carta de Cristo. Que olha lá crucificado e pendurado na cruz e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Cristo cresce nisso, irmão. Ele não cresce com boas pessoas. Nós temos que entender. Me dá a visão de aproveitar as oportunidades das dificuldades para crescer no Senhor. E não para recuar ou para voltar atrás. Está com um camarada no emprego e aquele camarada é horrível. Está pegando no teu pé e diz,
eis a oportunidade de eu amá-lo mais. E quanto mais eu amá-lo, quanto mais eu me compadecer dele, mais eu serei transformado, mais eu serei mudado, mais eu serei moldado, mais eu serei conformado por Cristo. Porque como eu disse no começo, nós vimos um brinquedo, nós dissemos, olha, o Miguel vai gostar desse brinquedo, mas não era ele que gostou, quem gostou fui eu. E eu comprei para me satisfazer. O meu filho não está interessado nisso. Assim é o mundo lá fora. Você diz, ele precisa disso. Não, ele não precisa disso. Ele precisa de você. De você, irmão. Você é a carta que o Senhor escreveu e vai mandar para o mundo. Se coloque de pé nessa noite. Santo Deus. Eu não sei o que está escrito em você, mas você deve saber. Nós vamos dizer ao Senhor nesta noite: escreve em mim, Deus, aquilo que tem que ser escrito, Senhor. A carta que nós lemos do Senhor Jesus é uma carta de sangue. Quando você abre a palavra do Senhor, você vai ver lá: eis um homem justo, eis um homem que não tinha pecados, eis um homem que não tinha iniquidades nele, mas que sobre si carregou as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando você lê essa carta, meu irmão, isso comove, isso mexe com o coração de todo pecador, isso mexe com todo aquele que reconhece a sua falibilidade, que reconhece o quanto é falho. Isso mexe com a estrutura de qualquer um que se ajoelha diante dele e diz: Deus, quem eu era, Pai? Quem eu era para merecer tão grande amor? Quem eu era, Deus, para que o Senhor viesse e morresse por mim? E quando eu leio essa carta de Cristo morrendo por mim, eu só digo uma coisa: Senhor, escreve as mesmas coisas em mim, Senhor. E não serão, irmãos, uma carta escrita com coisas fáceis, mas será uma carta escrita de um dia a dia difícil, duro. Mas Deus vai escrever a história dele em você. Deus vai escrever o que ele quer passar para o mundo em você, seja na dificuldade ou na aflição, ou onde for, mas o Senhor vai escrever. Apenas diga: eu me rendo, Senhor. Escreve em mim, Deus, o que o mundo precisa ler, Pai. Escreve em mim aquilo que o mundo precisa, Espírito Santo de Deus. Escreve em mim, Senhor.